Queridos, vamos ler um pouquinho, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Um instantinho só e a gente vai encerrar a live. Nós falamos no último culto online, nós falamos sobre, ah, nós falamos sobre João capítulo 2, não foi isso? Não foi João 2 que nós falamos? Acho que foi João 2. Agora nós vamos falar sobre, deixa eu ver aqui, tá? Eu não preparei nada, mas com o tempo você vai se habituando a fazer a obra do Senhor, a falar da palavra de Deus, né? E aí aquilo vai ficando, Deus vai, sempre tem alguma coisa. Quem estuda a Bíblia sempre terá alguma coisa para dizer, né? Sempre vai ter alguma coisa para dizer. Quando você estuda a palavra de Deus, né? Você sempre vai ter uma coisa para dizer. Mas quando você não se dedica à palavra de Deus, aí fica mais complicado, né? E por falar nisso, até agora está complicado, porque eu não achei o versículo, eu esqueci onde é, né? Fala-me, Jesus! Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo número 36. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como no seu lado humano, né? Mateus destaca muito seu lado humano. Marcos destaca o servo perfeito, Mateus, o homem perfeito. E também o cumprimento de toda a esperança de Israel como o Messias prometido pelas profecias do Antigo Testamento. E ele aparece na visão do evangelista João, ou Mateus, melhor dizendo, como aquele que é o rei, Jesus, o Messias rei. Então, sua linhagem de Davi, também incluindo sua humanidade, pois sendo da linhagem de Davi, também fala da sua humanidade. Gente, estou tão desacostumado, já fico com o dedo roxo. Sua humanidade. Mateus 26, versículo de número 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Esse texto fala do hábito que Jesus tinha de ir ao Getsêmani. Todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, tinha dois lugares que era ponto marcado para Jesus. Era a casa de Betânia, de Marta, Maria e Lázaro, e depois, ao chegar em Jerusalém, próximo do Vale do Cedron, do outro lado do Jordão, você tinha o Monte das Oliveiras. O Getsêmani, ele entra na história bíblica como um símbolo profético muito forte. O Getsêmani aparece nas Escrituras como símbolo profético. Nós temos visões no Antigo Testamento envolvendo o Getsêmani. Nós temos visões como, por exemplo, de um dos profetas maiores do Antigo Testamento, que diz ter visto a Arca da Aliança saindo do Santíssimo, passando para o lugar santo e já estava na banda do Getsêmani. Isto fala de Cristo que seria menosprezado. Então, Getsêmani tem um significado importante no ministério de Jesus. Todas as vezes que Jesus ia buscar um lugar para oração, não era só o Getsêmani, mas quando ele está em Israel, em Jerusalém, nós sempre o vemos procurar o Getsêmani. Quais os motivos para Jesus procurar o Getsêmani, em rápidas palavras da nossa reflexão? Um dos motivos, o primeiro motivo que vejo para Jesus procurar o Getsêmani, não é que Jesus estava estabelecendo uma regra, uma doutrina para que o monte fosse doutrinariamente obrigatório a igreja orar no monte. Nada tenho contra quem ora no monte, eu também gosto de orar no monte, mas temos que reconhecer que o monte
Ele não é mais santo do que o templo, ele não é menos santo do que o templo. O monte é só o monte. O monte, porém, não tem a mesma importância que se orar no templo. Na verdade, para Deus, não é onde, é como adora o adorador. Não que não se deva ir ao templo, mas em relação a se comunicar com Deus. Não há mais uma divisória de separação e nós podemos ir ao templo, nós podemos orar em casa, nós podemos buscar ao Senhor, né? Enquanto podemos achar em qualquer circunstância, e lá ele sempre estará para nos ouvir. O primeiro motivo de Jesus ir ao monte não é para criar a doutrina da oração do monte, porque se orava no monte, acreditava-se, você vê muitas frases no Antigo Testamento, não tirou os pontos de adoração nos altos. Esses pontos também eram idólatra, na sua maioria, quanto também o menosprezo ao lugar santo e buscar nos altos a adoração mesmo que ao Senhor, mas era indevido, pois não era assim que Deus desejava, mas o destaque maior para a adoração nos altos do Antigo Testamento era mais sobre postes ídolos, entre outras coisas, principalmente na época do baalismo em Israel. No caso do monte, os judeus, os orientais, mas principalmente os judeus, no caso dos que acreditam no Deus monoteísta, acreditavam que por Deus morar nas alturas, quanto mais alto eu estivesse, geograficamente, mais próximo eu estaria de Deus e, portanto, poderia ser ouvido melhor por ele. Era uma crença. Então ficou o costume de se orar no monte. Deus também sempre teve alguma coisa com o monte, porque ele fala com o homem na cultura do homem. Nós temos Jerusalém edificada sobre o monte, que é o Monte Sião, que é a mesma região onde ficava o Moriá, onde Abraão sacrifica seu filho Isaque, ou foi a sacrificar, para Deus ele sacrificou. E o Moriá é a mesma região de Betel, que quer dizer casa de Deus, onde Jacó tivera o seu sonho, se não me falha a memória, em Gênesis 28. É também nesta região do monte que o Senhor ordena que Davi, através do filho de Davi, Davi fizesse os projetos, porque o filho de Davi, que foi Salomão, como sabemos, iria construir o primeiro templo. Pois bem, construiu o templo de Salomão em cima do Moriá. Israel é cercado de montes. Montes na Bíblia também fala de fortaleza. Então, quando Jesus vai ao monte, Jesus está buscando duas coisas. Primeira coisa que ele vai buscar, ele vai estar próximo do Pai. Esta era a crença da cultura judaica. E quero lembrar que Jesus era inserido no contexto social judaico. Ele vai buscar uma comunhão maior. Ele vai buscar estar perto do Pai. Isso por analogia e aplicação devocional, é claro. Outro motivo é que estando no monte, o monte sempre fala de força. O monte sempre fala de alto retiro. Por isso que o texto sagrado diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. O irmão aqui, Eduardo, está me recordando de Zacarias 14, não é isso? Que diz, deu realmente uma profecia sobre o monte. Quando Jesus vier em glória, ele vai subir e vai descer sobre o monte. Porque quando Jesus partiu, a profecia foi: por que estáis olhando para cima, varões galileus? E foi também no monte Getsêmani. Ele disse assim: este mesmo Jesus, que para o céu vistes ir, é o mesmo que haverá de descer. Então, ele foi do Monte das Oliveiras e ele voltará para julgar Israel e as nações, pisando sobre o Monte das Oliveiras, quando na ocasião da sua vinda em glória. E o que ocorre? Jesus então ia também a buscar forças, como eu disse, a aplicação do texto do Antigo Testamento que diz que assim como Jerusalém está rodeada de montes, assim também está o Senhor em volta do seu povo. Então, montes dava força, por quê? Porque dificultava a invasão de exércitos inimigos. Além da muralha, existiam montes de onde se podia vigiar pela muralha e vigiar pelos montes em redor da cidade, dificultando a invasão. Portanto, Jesus buscava, humanamente falando, ele buscava ao Senhor Pai também por fortaleza.
e vemos Jesus angustiado muitas vezes, como foi a noite do Getsemane descrito nesse texto. Getsemane, Jesus ia também ao Getsemane por razões também religiosas do seu tempo, por perseguições a seu ministério. Nós temos o caso dos fariseus, saduceus, sacerdotes, principalmente a elite farisaica, da qual fazia parte maior parte dos sacerdotes. Eles perseguiam muito, como nós sabemos, perseguiram Cristo. E todas as vezes que Jesus foi ao templo, Jesus não foi bem recebido no templo. Era mais fácil, mais cômodo para Jesus estar na casa de Marta, Maria e Lázaro, para Jesus estar no Getsemane também, do que estar no templo. Porque quando Jesus ia ao templo, Jesus pregou-nos algumas lições que deve ter no templo e não pode faltar. Jesus pregou a misericórdia. Foi lá no templo que trouxeram a mulher adúltera. E Jesus também pregou sobre, antes de apontar alguém, primeiro preciso olhar para mim como sacerdote, para mim como cristão. Foi lá, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Foi no templo também que ele nos ensinou a não ter corrupção. Vós tem feito convite ladrões salteadores. Foi no templo também, nas suas vezes que ele foi, que ele também nos ensina outra lição. Ele nos ensina que o templo é sua casa. A minha casa será chamada, então ele chama de minha casa. Outra lição é que o restante do texto diz casa de oração. Então a igreja, o templo, melhor dizendo, é o lugar também de oração e de adoração. Jesus também nos ensinou que no templo, os que zelam pela santidade do povo de Deus deve também ser absolutamente forte, não contra a alma, mas contra o pecado que contamina a alma. Jesus pegou azorragues, Jesus pegou cordas e partiu para cima dos cambistas. Cambiadores ali está no sentido de trocador de moeda e agiotagem. E Jesus os expulsou. A Bíblia Sagrada diz, imagina porque ninguém pôde tocá-lo. Outra coisa que acontece que Jesus nos ensinou no templo. Jesus ensinou que o templo é um lugar de perdão, porque a mulher adúltera estava no templo, sendo acusada por muitos no templo, mas foi lá que ela ouviu a sentença de Jesus. Eu também não te condeno. Vá em paz, mas não peques mais. Portanto, o templo também é lugar de exortação. Não peques mais. O templo também não é um lugar perfeito. Aprendemos com Jesus que ele foi rejeitado ao ir ao templo muitas vezes. E foi no templo que ele também, a Bíblia também nos ensina, naquela ocasião que Jesus se permitiu estar, da mulher adúltera que estamos falando, que haviam acusadores contra uma mulher que Jesus não diz que ela não era pecadora, perdoou-a porque era mesmo pecadora. Ou seja, lá não tem pessoas perfeitas, lá não é lugar de pessoas perfeitas, e o mais imperfeito é o que sai de lá por ter achado defeito nos irmãos. Fica imaginando o que fez a ovelha que se perdeu sair de perto das 99. Ou ela se achava superior às 99 erradamente, ou ela era desobediência ao seu pastor, ou então às 99 ela se achava inferior às 99. Ou se achava melhor, ou se achava inferior, ou era rebelde ao pastor. Essas são aplicações para a parábola, que é comparação. Nós estudamos aí, você membro prata deve ter estudado comigo sobre parábolas de Jesus no YouTube. Uma coisa para a gente então ver, Jesus não ia muito ao templo, porque Jesus era muito perseguido no templo. E outra coisa, foi no templo que ele também nos ensinou a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, isto é, fidelidade a Deus no que diz respeito a ele. E não só dízimo, envolve todas as coisas, fidelidade, tempo, tudo. E fidelidade fidelidade a Deus, o que é devido a Deus e o que é devido à sociedade. Não existe o crente fanático que também menospreza o seu semelhante porque ele não quer Jesus. Pelo contrário, a igreja
é um lugar de abraçar e não de abster-se de abraçar. Uma coisa então é que Jesus deixa de estar no templo e ele vai para o Getsemane. Getsemane. Eu costumo dizer que Jesus, é claro que ele sacrificou-se na cruz, pela última, ele disse, está consumado na cruz, quando ele verte o seu sangue. Mas o sacrifício de Jesus por nós começou quando ele fez carne, humilhou-se a si mesmo, como estudamos em tipologia aí, logo vai ter aula disso. Humilhou-se a si mesmo, tomando a forma do primeiro Adão. E uma coisa tremenda para a gente observar é que, quando Jesus está no Getsemane, ele entra na parte mais crítica, nas partes mais críticas da sua missão que ele veio aqui executar, que é morrer por nós, onde o cordeiro já começa a sangrar ali, antes mesmo de chegar ao altar, tipologicamente o Calvário. E olha só uma coisa, queridos, é o Getsemane. O que fazia Jesus ir ao Getsemane? A palavra Getsemane, no português, é Monte das Oliveiras. Mas no grego a palavra Getsemane é lugar de azeite. No latim é prensa de azeite. Ou seja, o Getsemane era o maior fabricante de azeite de Israel. Todas as vezes então que alguém precisava de bom azeite, buscava-se o Getsemane. Lá tinha prensas que eram utilizadas como nós conhecemos da arqueologia encontrada hoje, graças a Deus, nós conhecemos o moinho de pedra, o moinho antigo. Então, queridos, olha só, olha a conotação espiritual. Lá existia o Carmelo, lá existia vários montes, mas Jerusalém está rodeada de montes, mas ele ia ao Getsemane por causa das profecias que tinha que ser, e ele ia ao Getsemane por causa do símbolo espiritual do Getsemane. Lembra? Jesus é mestre. Como mestre, ele tem a obrigação, por missão, de ensinar com palavras, com milagres e com ações comportamentais. Então Jesus vai para a oração, leva os discípulos para a oração no Getsemane. Era costume para ele, porque o texto sagrado de João, deixe-me ver aqui, João capítulo 18, a Bíblia Sagrada nos afirma que, aleluias, quando foram para prender Jesus, não encontraram Jesus no lugar da última ceia, onde Judas Iscariotes tinha deixado ele ao ir ao encontro dos seus algozes. Capítulo 18 de João diz assim: tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro do Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, versículo 2, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Então, quando ele recebe, versículo de número 3, tendo, pois, Judas recebido à corte oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Ou seja, Jesus ia tanto ao Getsemane que Judas já sabia onde encontrar Jesus. E ele vai direto para o Monte das Oliveiras. É no Getsemane que Jesus ia para lá. A conotação espiritual, tipológica, é que o Getsemane, glória a Deus, o Getsemane era o lugar de prensa de azeite. E azeite, você já sabe, representa a virtude do Espírito, a manifestação do Espírito pela unção, manifesta a presença do Espírito. O azeite tinha algumas funções: alimentar, remediar. Sim, o azeite trazia remédio. Quando Abacuque diz, ainda que o fruto da oliveira minta, ele está dizendo, ainda que me falte remédio, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Jesus. Observa, então ele ia para lá e aquilo representava a unção, aquilo representava o azeite da unção. Por que, pois, ele não foi ungido no Getsemane? Porque alguém já tinha ungido antes.
e ele disse, ela fez para o dia da minha morte. Lembra desse texto? Pois é por aí que a coisa envolve mistérios. Observe uma coisa, queridos, quando ele vai ao Getsêmani, então, é porque Getsêmani também era para buscar o azeite da unção. Outra coisa que acontecia, isso figurativamente falando, outra coisa que acontecia com o azeite era utilizado para lâmpadas, o azeite era utilizado no santuário para lâmpadas, existia sacrifícios a Deus em gratidão usando o azeite, e existia também a necessidade de acender as lâmpadas do castiçal, do candelabro, do menorá, as 7 lâmpadas que representam os 7 Espíritos de Deus. O Espírito é um só pessoal, um ser pessoal único, mas ele opera por 7 dimensões, por 7 formas no seu povo, na sua igreja. E observa, era utilizado isso. O texto de 1 Samuel diz assim, que Deus falou com Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Referia-se a isto. Todos os dias pela manhã era necessário colocar, e à tardinha colocar o azeite, renovar o azeite da chama, para que a chama não se apagasse. Isto fala da nossa vida espiritual, isto fala da necessidade de buscar o Senhor. Tem gente que vive só de passado, mas o azeite de antes, ele se acaba, ele perece. Você tem que buscar mais azeite. Isso lembra um pouco capítulo anterior, o capítulo 25 de Mateus, a reserva de azeite. Observe uma coisa, Jesus então ia ali para buscar a unção. Eu concluo aqui dizendo, para não ser muito grande, eu concluo aqui, estou correndo para dizer a você, porque a live já está grande, dizer a você o seguinte, todos nós precisamos de um Getsêmani. O que Jesus ensina para os apóstolos é a necessidade de orar, mas há alguns defeitos que o crente tem em relação ao Getsêmani da oração. Um dos defeitos é dormir, estar desapercebido. Como Jacó em Betel, o Senhor está aqui, eu não sabia. Quanta coisa deixamos de saber sobre a manifestação e a presença do Santo Espírito de Deus, porque estamos dormentes. E outra coisa, quando chegamos no Novo Testamento, aqui está Jesus orando no Getsêmani. O evangelista João, ele diz que Jesus vai despertar os discípulos porque eles não conseguem vigiar comigo uma hora, e eles estavam com os olhos pesados de sono e dormiam. É uma coisa que ocorre do crente com a oração. Eu estava lendo John Piper, um dos maiores expoentes da teologia evangélica do mundo ocidental e dos Estados Unidos, na verdade, e também aqui tem muitos livros, né, já traduzidos para o português do John Piper. E ele disse assim, o que me afasta da vida de oração não é as coisas difíceis. O que me afasta da vida de oração não é angústia. O que me afasta da vida de oração não são coisas ruins ou coisas naturais, como alguém que chega me chamando na porta, ou como o barulho de crianças, ou de uma coisa que possa estar na casa do vizinho funcionando um som, alguma coisa. Ele disse, o que me afasta de oração não é meu trabalho nem meus afazeres, as coisas melhores é o que me afasta da oração. É de John Piper a frase que diz, o Facebook existe, Deus permite a existência do Facebook, isso, claro, ele está usando isso para que possamos entender a importância da oração. Ele diz, o Facebook é permitido por Deus existir para servir de instrumento de juízo contra o crente no juízo em relação à oração. Porque tem muita gente que passa horas no Facebook, mas não consegue mais orar, não consegue mais buscar a Deus. Teu Getsêmani está fechado, teu Getsêmani está parado. Ei, a coisa mais dura para o homem vai ser, depois da eternidade, ser cobrado por Deus por aquilo que poderia ter feito, mas se omitiu a fazer. E para alguns, essa cobrança vai ser mais dura do que em relação a coisas que ele fez contra Deus. É verdade, porque alguém está vivendo no pecado longe de Deus, por não ter
oportunidade ou não conhecer a Deus, mas o Espírito de Deus alcançou você, o Espírito de Deus me alcançou, aleluias, e nós temos a oportunidade de estar buscando ao Senhor, mas corremos da oração, fugimos do Getsemane da adoração, fugimos do Getsemane das Escrituras. E sabe o que acontece conosco? Temos uma vida espiritual fria, temos uma vida espiritual regredindo, temos uma vida, eita glória, eu sou pentecostal, temos uma vida espiritual a cada vez mais enfraquecida, porque nós não valorizamos a capacidade de buscar a Deus que Ele nos deu. Pense nisso que eu estou te dizendo. Todos nós precisamos cuidar do nosso Getsemane. Deixa eu dizer uma coisa. Tinha um moço na Bíblia que ele tinha muita vontade de estar com Jesus depois que o conheceu, mas ele não teve esta chance enquanto Jesus aqui esteve. Ele não teve muito dessa chance. Foi na casa dos pais dele que Jesus foi executar a última ceia desta noite. Foi para a casa dos pais dele que Jesus disse: vai lá, segue um rapaz, ele está com um cântaro de água, siga o moço. E esse cântaro de água era ele que estava levando. Vai para a casa dele, chegando lá pergunta: o mestre quer saber onde vai preparar a Páscoa e te mostrarão aonde. E a Bíblia diz que os apóstolos o fizeram e então tinha assim um lugar pronto, mobiliado, para que eles estivessem ali reunidos. Esta mesma casa, segundo estudiosos, é o mesmo cenário para o grande descida da virtude do Espírito em Atos capítulo 2. Sim, é lá. E Jesus foi para lá. Foi no mesmo cenário também que Jesus apareceu após a ressurreição. Foi nesse cenário que Jesus tratou de Tomé. Tu és crente porque viu. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. E uma coisa, lá Jesus foi então para esse cenáculo, fez a ceia. Este moço a qual eu me refiro, ele estava no andar de cima, na parte do teto da casa. Costumava-se ficar no terraço, dormir no terraço. Em outras ocasiões, se a casa não fosse de uma pessoa de muito baixa condição, se era de baixa condição, era no terraço. Se era de uma média, alta condição, tanto tinha o terraço para passar os tempos de verões, às vezes até a noite, quanto também tinha um andar acima. O moço estava ou no andar de cima ou acima no telhado ele estava. E ele ouvia toda a ceia, ele escutou. Ele viu como Jesus falou do traidor. Ele viu como Jesus falou da oração. Ele viu como Jesus falou de todas as coisas ali. E outra coisa que aconteceu foi que quando Judas sai, que Jesus se retira, o moço está ouvindo Jesus na ceia. A Bíblia diz que o moço, ao ouvir Jesus sair, a Bíblia diz que o moço está apressado, levanta-se da cama onde está, pois ele não estava na reunião com os apóstolos. Ele arrebata um lençol, ele sai nu, envolto no lençol, e segue Jesus rumo ao Getsemane. Ele presenciou quando Jesus falou com Pedro: você vai me negar. Ele presenciou quando Jesus em agonia estava, os apóstolos dormindo e Jesus um pouco à distância orando, clamando ao Pai. E o moço presenciou, nu, enrolado em apenas um lençol. Isso está na Bíblia. E outra coisa que acontece, quando Jesus ele sai dali, quando Jesus ele vai ser preso, que acontece o capítulo 18, né, de João, que chega lá Judas Iscariotes com os seus comparsas contra Jesus. A Bíblia diz que os soldados, lá em Marcos diz que os soldados correram para pegar no moço, teve aquela briga toda com Pedro, aquela coisa inteira. E quando os apóstolos saem, se espalham e estão ali contra Jesus, tentam também pegar o moço deixa o lençol e sai correndo. Capítulo 14 de Marcos, versículo 54, onde temos essa história. Este jovem, segundo os grandes teólogos, era ninguém menos do que o próprio Marcos. Acredita-se que era porque o grande indício é que foi apenas Marcos que escreveu esta passagem. Quem é membro e já estuda comigo aqui, como membro do canal, aí assinante, já deve ter chegado nesses vídeos sobre este assunto.
João Marcos então escreve, o sobrinho de Barnabé, aquele que era na casa dele, onde quando Pedro estava preso, que a igreja orou e um anjo soltou Pedro, Pedro bateu na porta e a criada Rode atendeu. Era a mesma casa, era o mesmo local. E sabe o que eu quero dizer com isso? É que os apóstolos no Getsêmani não valorizaram o Getsêmani da oração. Enquanto eles dormiam, tinha outro alguém, um jovem, que estava desejoso de fazer parte. E ele estava à distância. Aliás, os apóstolos sempre tinham esse problema de fazer divisão em relação a andar com Jesus. Um dia alguém disse, Senhor, eu vi um moço pregando em teu nome, eu o proibi. A ideia talvez fosse, ele não era do nosso grupo, ele não fazia parte do nosso grupo. E o que acontece, irmãos, é o seguinte, o que acontece é que hoje nós ainda menosprezamos a adoração. E tem muito João Marcos entrando na igreja, nós já somos velhos de crente, não crescemos, não amadurecemos. Todo Réveillon estamos fazendo promessa para Deus, 2021 vou melhorar. 2019, 2020 vou melhorar. 2021 vai fazer promessa, vou melhorar. 2022 vou melhorar. 2023 vou ler a Bíblia inteira. Fazemos muito compromisso e não cumprimos. Aí vemos um cara entrar na igreja com 15 dias, um mês, 2 meses. Ele prega melhor do que nós. Ele é mais usado por Deus nos dons do que nós, dos dons espirituais. Ele é muito mais dedicado à obra do que nós. Ele é muito mais santificado, ele se dedica à mudança de vida dele para acontecer a regeneração mais do que nós, enquanto nós vamos ficando os mesmos crentes velhos e antigos, cada vez mais jogados às traças espirituais, porque menosprezamos o nosso Getsêmani de oração, mas tem alguém, sempre tem um João Marcos desejoso de buscar ao Senhor, que ele possa fazer a mesma coisa na minha e na sua vida e que possamos seguir o exemplo do Mestre Jesus, de correr para a oração, de buscar a oração, de nos dedicar à oração, de buscar a oração não porque eu preciso e porque para mim é um sacrifício obrigatório, afinal de contas sou cristão, não, mas buscar a oração por prazer, prazer em estar diante dele, prazer em estar diante da presença dele, prazer em estar diante da glória, a manifestação dele. Aleluias, glórias a Deus. Então, é isso que eu digo a vocês. É isso que eu digo a vocês. Vamos buscar ao Senhor, vamos voltar ao Getsêmani, vamos voltar à oração, vamos voltar à consagração, vamos voltar a seguir as pisadas do Mestre em relação à busca ao Senhor, porque, meus queridos e amados irmãos, nosso tempo está acabando, Jesus está voltando. Tem gente que esperou o coronavírus para acreditar, tem gente que esperou a pandemia bater na porta para poder buscar em oração. Vamos buscar ao Senhor. Você que acha que a oração só tem eficácia quando você passa horas de joelho, quando na verdade você não tem prática disso, deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta para Deus alguém passar 2 horas de joelho cochilando ou distraído. Não adianta para Deus alguém passar esse tempo inteiro se comparado a alguém que passe 5 minutos orando fielmente. Comece a marcar um dia, um momento. Ore, eu sou muito apaixonado por orar de madrugada, mas cada um faz aquilo que tem capacidade, por sono, cansaço. A oração de madrugada é maravilhoso. É você e Deus, ninguém te interfere. Mas o que acontece é que se você não consegue, no horário que você conseguir, você pode separar um tempo para Deus, para dobrar os teus joelhos e falar com Deus. Se você não consegue por alguma frente espiritual orar 1 hora, meia hora, comece orando 5 minutos. Comece orando 10 minutos, lembrando que minutos é nós que contamos. Deus não conta minutos. Deus é atemporal. Deus não é preso a relógio.
Nós é que precisamos de contar minutos, Deus não. Então, para Deus, a tua dedicação à oração, à busca, à intercessão é o que faz a diferença. Se você puder orar muito, isso é muito bom, porque seu relacionamento com Deus vai estreitando. Mas se você não tem está passando por um momento espiritual, talvez que você não esteja nesse nível. Então, você pode começar aos poucos ou recomeçar aos poucos. A ansiedade está matando crentes. Temos tido suicídio de pastores há anos. Só agora é que os números estão chamando a atenção da igreja. Temos na igreja pessoas com problemas com homossexualidade. Temos na igreja pessoas com problemas com demônios, manifestações de demônios. Não é difícil, pelo menos aqui na nossa região, irmos para um culto na rua e orarmos e evangélicos antigos caírem manifestados com demônios nos cultos. É muito fácil ver escândalos hoje. É simples ver pessoas que aparentemente são, mas é uma capa, uma casca. Dentro está cheio de imundícia como um sepulcro caiado. É muito comum ver essas coisas acontecendo. Porém, qual é a motivação disso? É porque nos afastamos da palavra, nos afastamos da oração, deixamos o nosso Getsemane para trás e a nossa reserva de azeite acabou. E agora nós vivemos pregando só na prática, vivemos baseados só no intelecto, ficamos crentes mornos a frios. E você sabe, biblicamente, a aplicação para o morno, baseado na cultura daquela igreja de Apocalipse. Uma coisa vou te dizer, vamos voltar a ser quem já fomos um dia, ou vamos continuar sendo aquele que está firme na presença do Senhor. Voltemos para o Getsemane da oração. Getsemane da oração, lugar de azeite, lugar de buscar a presença, lugar de estar mais perto de Deus. Deus abençoe os meus queridos e amados irmãos, espero que essa palavra tenha chegado ao teu coração. Amém? Que Deus continue abençoando a vocês em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração e nós estamos encerrando. Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aqui estamos em tua presença. Te glorificamos, ó Pai, por esta live, que eu queria que fosse apenas uma hora, mas na palavra o teu Espírito nos envolveu aqui. Pai querido, eu te peço, estenda as tuas mãos sobre cada um dos irmãos que estão nos assistindo agora, seja pelas redes sociais, Facebook ou através do YouTube. Visita cada um deles agora. Estende as tuas mãos sobre eles agora. Pai, abraça-os com a tua forte mão. Dá-lhes a graça, a virtude, para que possamos voltar, meu Deus, à oração. A coisa que só nós podemos fazer por nós mesmos. E uma delas é nos esforçar para orar, nos esforçar para buscar a tua palavra acima de tudo. Ó Deus, devolve para aquele que perdeu o prazer de pregar a tua palavra, de ensinar a tua palavra, de ler a tua palavra, de estudar a tua palavra. É tão maravilhoso quando estamos aqui lendo a tua palavra, estudando. Às vezes sinto a presença de Deus, esposa e filho dormindo, e eu fico aqui me segurando para não falar alto, não glorificar alto, não falar em mistérios contigo alto, em voz alta, porque estou sentindo a tua presença diante das revelações profundas da tua palavra. Senhor, renova o teu povo. Tenha misericórdia da tua igreja. Eu sei que tu tens, mas eu falo daqueles que estão convalescendo na fé. Aqueles, ó Deus, cuja crise de ansiedade, síndrome do pânico, as tempestades das depressões estão destruindo. Deus, eu acredito totalmente. Certamente está correto o que a tua palavra ensina. Se há comunhão, se o Espírito preenche, se é cheio do Espírito, então temos paz com Deus, vivemos em paz com Deus, não passamos, embora por momento de tristeza, mas nunca por momento de desespero, como Paulo diz, aflito sim, angustiado sim, mas desesperado não. Meu Deus, a tribulação no crente tem que produzir a paciência, a experiência e nunca, jamais o suicídio. Deus nos traz de volta para o teu Getsemane. Em nome de Jesus, nós te glorificamos. Por isso tem um texto da palavra que diz, Senhor,
Eu venci, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E precisamos olhar para Ti e aprender como o Senhor venceu e crer que também venceremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos. Visita aqueles que nos pediram oração aqui, afirmando que estão enfermos, como aquele homem que o irmão falou aqui, Samuel, que passou por uma cirurgia cardíaca, Senhor, depois de um infarto, guarda ele, dá-lhe a oportunidade de ver o sol nascer com alegria e paz, saúde espiritual e física. Meu Senhor, abençoe também, Pai querido e santo, a outra irmã que nos pediu oração, todos os irmãos, enfim, que têm nos pedido orações, abençoa-os ricamente. Em nome de Jesus, eu te glorifico e te agradeço pela tua presença. Amém. Graças a Deus. Querido, que Deus continue te abençoando. Eu quero fazer algo que eu sempre esqueço de fazer, mas eu vou fazer. Eu sei que aqui tem muitas pessoas de várias denominações nos assistindo. E se existir pessoas aqui não evangélicas, eu quero convidá-lo a procurar uma igreja próxima da sua casa, se apresentar para o dirigente desta igreja, dizer que quer entregar sua vida a Jesus, conversar com ele sobre aquilo que você precisa de auxílio, porque pastorear é isso, dizer, olha pastor, eu preciso do auxílio aqui, no meu casamento, preciso de conselho, preciso de oração, preciso de instrução, preciso de apoio. Isto é pastorear e ele vai, sim, com certeza, porque tem muito homem de Deus ainda à frente da obra, ele vai poder te auxiliar. Então que você agora mesmo, você pode marcar com Deus este compromisso e dizer, Senhor, a partir de hoje eu sou um crente, a partir de hoje eu faço a tua obra, a partir de hoje eu vou para a tua casa e o Senhor vai mudar a minha vida. Creia, não é os crentes, não é a igreja dos crentes, é o Senhor Jesus que vai mudar a tua vida. Os crentes vão apenas te auxiliar porque eles têm mais experiência com isto, e eles vão te mostrar na palavra o que você deve fazer. Esta aqui é a receita. Cristo é o remédio que passou esta receita. E se você cumprir a receita direitinho, como a igreja vai te ensinar, o Senhor vai te dar graça, Ele é o Deus da graça, e o Espírito Santo vai regenerar a tua alma. Em nome de Jesus, não desanime, como diz um amigo meu, baixar a cabeça só para orar. Irmão, levanta a cabeça, tenha bom ânimo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus vai nos dar vitória. Não deixe que a ansiedade, não deixe que o pavor das notícias em nosso país e no mundo sobre o coronavírus e sobre o outro vírus que está surgindo, que diz ser pior do que o corona, não deixe que isso te abata. Creia, confie no Senhor. A igreja não tem isso por surpresa. Ela já aguardava sinais da volta de Jesus. Então, para nós não é surpresa, nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Vamos levar a Cristo o máximo de almas possíveis, porque nosso tempo está acabando. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe grandemente. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, em nome de Jesus. Olha, eu quero colocar assim sempre coisas devocionais. Então esses cultos vão continuar também, e glórias a Deus. É uma igreja que está me assistindo, é um auditório que está me assistindo. Eu não sei ficar sem fazer obra de Deus. E diante da pandemia, nós estamos com a igreja fechada, eu tenho que fazer alguma coisa, ensinar, pregar, ministrar, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu dependo disso, está em mim. Deus me chamou para isso. Não precisa pagamento para isso. De alguma coisa eu tenho que fazer a obra de Deus. Glória a Deus que o YouTube nos recompensa, mas ainda que não fizesse, eu sei que eu não resistiria, estarei aqui ou no Facebook, como já fiz outras vezes, fazendo alguma coisa, porque o Senhor me chamou para isso. A paz do Senhor, que o Senhor te abençoe. Como Paulo disse a Timóteo, cumpre o teu ministério. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Você que é membro, aguarde aí, temos novidades, amém? Você é inscrito também, tem novos vídeos que eu vou postar aí. Deus abençoe.